Boa noite, meus irmãos. Que esse sábado esteja repleto das energias do Cristo, né? Para que assim possamos nós refletir sobre a mensagem deste Evangelho que o Cristo deixou a nós. Agradecendo desde já a todos que colaboram para que possamos nós estarmos diante, levando adiante esse Evangelho. E hoje, com a presença da nossa irmã Ilia Costa, que vai nos trazer a mensagem para iniciarmos, para nos harmonizar, né, para a reflexão de hoje. Vou ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, né? Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. A obediência e a resignação, que vai ser o tema que a nossa irmã Lília vai desenvolver nesta noite. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no meio em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Vai ser um pouco maior, mas vai ser refletido hoje pela nossa irmã. E convido a todos para que possamos nós nos conectar com essa espiritualidade amorosa, com o Cristo, nosso irmão maior, que vela por cada um de nós, a cada dia, através dessa pleiade de irmãos que, sob o seu comando, nos conduzem sempre ao caminho do Pai. Suplicando, Senhor, a Tua permissão para que possamos nós refletir sobre a Tua mensagem, Senhor. E, acima de tudo, colocá-la em nós, para prosseguirmos nós, caminhando sempre em Tua direção. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, suplicando que esses benfeitores estejam a intuir a nossa irmã Lília e o nosso irmão Ângelo, que vai nos abrilhantar com a sua canção, com a sua arte. Muito obrigado, Senhor, por permitir que estejamos nós em Teu nome reunidos, Senhor. Que assim seja. Como de praxe, né, a gente sempre traz um momento de arte. Hoje estaremos sendo conectados lá com o nosso irmão Ângelo Pacheco, nosso irmão de caminhada, né, Ângelo? Seja muito bem-vindo. Agora um pouquinho distante, né, e próximo ao mesmo tempo, que a tecnologia nos permite isso, né, Ângelo? O Ângelo, quem é da arte aí em Santa Maria conhece bem o Ângelo. Agora ele está um pouquinho afastado, né? Está lá, como é que é o nome mesmo da cidade, hein? Sorocaba, né? Sorocaba. Sorocaba. São Paulo. Tá certo. Seja muito bem-vindo. Está contigo. Sei que tu tem as escolhas certas, tá? O pessoal está dizendo aí que vão te dar duas músicas para te cantar para nós, tá bom? Tá bom. Obrigado, Ângelo. Mestre Jesus, nesse momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração. Faço
e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do novo Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do novo Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, nesse momento, elevo meu pensamento com palavras simples no coração, faço a minha oração e peço que os meus irmãos estão a sofrer mais por irmão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz dele Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do novo Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Pai que está em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha teu reino de amor e sabedoria, seja feita tua vontade acima dos nossos desejos. Dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, ensina-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento do mal. Não permita que venhamos cair sobre os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside nos mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino do bem. Livra-nos do mal que ainda reside nos mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino do
a justiça e o amor para sempre, para sempre, para sempre. Aqui está aqui. Obrigado, Ângelo, pela tua participação. Obrigado pela melodia. Embora tenha ido para longe, né, Ângelo? Não desaprendeu? Não. É que nem andar de bicicleta, né? Depois que aprende, né, não esquece mais, né? Não esquece mais. Tá certo. Obrigado, Ângelo, por participar. O Ângelo agora um pouquinho longe, né, de Sorocaba, mas presente conosco, né, sempre conectado aí. Jesus te abençoe, Ângelo. Não sei se tu quer deixar algum recado. O recado é que onde quer que a gente esteja, é só para o corpo, porque espiritualmente estamos todos conectados o tempo inteiro. A espiritualidade de luz, onde quer que a gente vá, é só sintonizar, que nem o rádio, né? Pode estar o rádio lá no país que for, lugar que for, se você sintonizar, pega. A sintonia pega perfeitamente. E se a gente tivesse sintonizado com o amor, com o bem, os anjos de luz estarão com nós o tempo todo. Depende da gente estar conectado, então, espiritualmente conectado. Então, Muito bom, Ângelo. é uma bênção. Isso. Nós que agradecemos e, com certeza, mais vezes a gente vai te chamar aí, tá, Ângelo? Assim que for possível, tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Que Jesus te abençoe e estamos sempre conectados contigo. E para a nossa noite de hoje, né, para refletir sobre a obediência e a resignação, a nossa irmã Lília Costa, que já é participante, das que está sempre na atividade desse encontro Evangelho Nossa Luz, né? Não está aqui conosco para fazer essa reflexão. Boa noite, Lilian, que Jesus te abençoe, seja bem-vinda e que possamos estar contigo, refletindo sobre a mensagem. Então, gente, eu quero agradecer o carinho de todos por nos receber nos seus lares, nos acolhendo, para a gente poder comentar algumas coisas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu digo que é o Evangelho é um manual de conduta de todo o ser cristão. Vocês viram o Espírito aqui, né? Aqui, desse lado, né? Esse é o Espírito de luz que fica rondando a gente para que as coisas deem certo. Você sabe que eu perco o amigo, mas não perco a piada. E o Evangelho também nos coloca sobre o bom humor, né? A alegria de viver, essas coisas assim. Que a gente tenhamos, que nós possamos ter o jogo de cintura. Como eu estava dizendo, o nosso tema de hoje é sobre obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento da emoção, do sentimento. Tá? Mas é necessário que a gente fale também que no momento em que nós recebemos essas informações, o planeta Terra seria um planeta muito violento, muito bruto ainda. Quando Jesus reencarna, percebe-se que aquele que teria um maior poder era aquele que tinha a força, né? Tanto é verdade que achavam que Jesus, se ele fosse realmente filho de Deus, ele sairia da cruz, ele lançaria um exército de anjos para lhe auxiliar. No entanto, ele não fez nada disso, mostrando para nós o quanto é importante
a mansuetude, sermos pacificadores. Mas para nós sermos mansos e para nós realmente praticar a obediência e resignação, nós precisamos entender quem somos nós. Já aquele filósofo nos diz, né? Conheça-te a ti mesmo. Muitas vezes nós nos percebemos o quanto nós nos empenhamos a conhecer o outro. Observamos o outro. Percebemos as coisas erradas do outro. Ajustamos o nosso modo de ver no outro, o que o outro precisa melhorar. A gente percebe o defeito do outro. E muitas vezes isso ocorre num lar. Vejam, muitas vezes, quando o casal casa, quando estão namorando, que lindo teu cabelo, não é? Oh, que maravilha isso que tu cozinhou para mim. O almoço excelente. Depois que casa, a coisa fica um pouco complicada. Por quê? Porque nós começamos a perceber o outro, o cabelo que já não está tão bonito assim, a comida, por mais que esteja boa, a pessoa não valoriza isso também. Então, dentro de nós existe um ser ainda truculento. Da época de Jesus até a nossa época, na atual situação, nós percebemos que o planeta melhorou realmente. Não temos dúvida, tanto que ele está passando de prova e expiação para regeneração. Então, os truculentos estão diminuindo. Mas ainda, e no Evangelho, é conceituado como o homem velho. O que é o homem velho? É aquele de épocas atrás. É aquele que ainda desenvolve a força para que o outro perceba o que é errado. E Jesus vem e nos orienta sobre a pacificação. E ao longo do tempo nós entendemos que não mudamos ninguém. Ora, se eu não mudo ninguém, mudo quem? Eu mesmo. Para eu mudar eu mesma, eu preciso entender o que eu preciso mudar em mim. Para eu mudar aquilo que é necessário em mim, eu preciso estar obediente dentro do que Jesus nos orienta. E resignação é aquilo que eu percebo em mim, que ainda sou um ser imaturo, um ser ainda no processo de autoiluminação. Logo, aquele que está ao meu lado também está no mesmo processo. Só que muitas vezes nós estamos em níveis diferentes. Muitas vezes, o que eu já percebo de importância, e que eu, no sentido de eu de primeira pessoa, que eu já percebo de importância, eu estou exercitando todos os dias. O outro ainda não percebe, portanto, o outro muitas vezes não corresponde àquilo que nós estamos aspirando, aquilo que nós idealizamos que o outro vai. E uma das coisas que nós desejamos que o outro faça é que nos valorize. E muitas vezes nós estamos esperando uma valorização, tipo uma recompensa, que diga de passagem que está dentro do nosso quadro evolutivo. No entanto, eu preciso entender o que é necessário de mudar em mim mesma. Para isso é necessário coragem, para isso é necessário humildade, e para isso é necessário de muita energia para investir naquilo que é necessário mudar. Quando nós começamos a investir em nós, o que é necessário mudar em nós, e nós percebemos as dificuldades que temos para mudar, logo, eu vou perceber que o outro também terá as suas dificuldades. E tem momentos que, conforme nós vamos executando o processo de autoiluminação, nós vamos também dentro desse quadro de obediência e resignação.
Como, Línia? Como é que eu faço? Como é que eu vou obedecer se o mundo me parece que está tão caótico? Como é que eu vou ficar resignada se a gente vê tantas coisas injustas? Aí a gente avalia, gente, que pode ter injustiça, mas não tem injustiçado. Todos nós, dentro das escolhas, dos quadros de escolhas que nós fizemos e da proposta reencarnatória, todos nós, uma vez que entendemos que Deus é bom e justo, se Ele é bom e justo, o que passamos não é injusto. Mas alguém vai me dizer assim, tá, mas e essas questões que ocorrem no mundo? Para isso também existe a justiça dos homens. Ser resignado e ser obediente não significa que eu vou ser uma pessoa que não vai dar bola, uma pessoa que é submissa. Que eu estou subserviente, sabe? Se vocês observarem Jesus, se nós observarmos Jesus, nós vamos perceber o quanto Jesus fez a diferença. Ele não foi subserviente, ele serviu a todos, nos ensinando a ser um ser que venha e sirva o outro. Tanto é verdade que quando Jesus convidou os apóstolos para uma janta, os apóstolos se reuniram lá e começaram a discutir quem seria o mais importante. Coisas que não acontecem numa casa espírita, né? Essas coisas assim não acontecem, não é? Quem é o mais importante? Eu penso que o mais importante é aquele que sabe servir melhor. Servir o outro sem esperar nada em troca. Entender que dentro de uma casa de oração nós estamos para servir. E não para ser servidos. Entende-se que as pessoas que há dentro de uma casa de oração, pedindo socorro, pedindo amparo, quando nos enxergam, eles entendem que nós estamos muito mais preparados para orientá-los, para acolhê-los com fraternidade, sem julgamento. Não é? Então, quando eu entendo que eu estou para servir e não ser servido, eu vou acolher. Foi como Jesus fez. Ele nos acolhe. Quando nos acolhe, ele não nos julga. Quando Jesus estava preparando a janta e ouviu o que os apóstolos estavam fazendo, o que ele fez? Ele pegou uma jarra, uma bacia e se ajoelhou em frente a cada apóstolo e lavou os seus pés. Às vezes eu fico pensando, será que eu teria condições de pegar todas as pessoas que convivem comigo, seja no meu lar, seja na casa de oração, e colocá-los todos sentados para lavar os seus pés? Será que eu conseguiria fazer isso? Dentro do que eu já sei, que é muito pouco, mas que já faz uma diferença, comparado àqueles que já não sabem ainda. Será que eu estou obedecendo realmente aquele que veio como modelo e guia? Será que eu estou conseguindo ser resignada dentro dos desafios que eu enfrento no dia a dia, seja através da doença, através de um parente difícil, ou de um irmão de jornada, de uma casa de oração, que também ainda não entendeu a doutrina espírita, portanto não vive a doutrina espírita? Será que eu estou realmente conseguindo fazer aquilo que Jesus nos ensinou?
Me faz lembrar numa história de Gandhi, em que ele estava caminhando e veio um soldado e deu um soco nele, que tirou ele no chão. Ele levantou, se ajeitou, e no rosto dele não tinha nenhuma expressão de revolta, de indignação. E nisso o soldado deu outro soco nele, lançou ele no chão de novo. Ele se ajeita. E nisso o soldado diz: quem foi que te ensinou a ser tão covarde assim? E Gandhi, numa expressão pacificadora, mas com uma energia magnética muito grande, disse: este que está na cruz no seu pescoço. E o soldado não esperava aquela reação de Gandhi e aquele magnetismo todo que envolveu ele. O soldado começou a chorar. E sabe que eu me questiono? Será que eu, Lília, teria condições de fazer exatamente como Gandhi fez? Assim como Gandhi fez, exatamente como Jesus nos ensinou? Ainda percebo em mim, Lília, um ser tosco e bruto. Porque, eventualmente, eu digo nas doutrinárias que façam, que eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho vontade de dar uma bifa, não. Eu só fico na vontade. Provavelmente, numa outra reencarnação, eu não ficava só na vontade, eu ia lá e grudava. A bifa. Né? E é necessário, gente, a gente refletir sobre o que Jesus nos ensina, a gente refletir o que a doutrina espírita nos coloca, a realmente tê-la como uma filosofia de vida. Nós não estamos prontos, nós estamos no processo de. Portanto, é importante que, no momento que eu não tenho condições de pensar, de agir a contento, como Jesus nos ensina, então que eu procure alguém que tenha a cabeça pensante. Por nos é lícito, quando a gente precisa de ajuda, que possamos ir na nossa casa de oração, ou outras pessoas que nos assistem na sua igreja, falar com seu pastor, enfim. Alguém que lhe deu suporte. Mas se porventura essa pessoa que tu entende que foi procurar ajuda e não deu ajuda conforme tu necessita, procura outra pessoa. Vá numa outra casa de oração. Não deixe de procurar auxílio. Faça mais oração. Quando nós entendemos realmente que a obediência é perceber que nós não estamos aqui nesse planeta largado, mas tem uma inteligência suprema muito importante. Tanto é verdade, gente, que muitas mensagens que eu recebo diz assim: Deus está no comando. Ora, Deus sempre esteve no comando. Só que eu percebo o perigo que muitas pessoas usam esse Deus está no comando para que nós venhamos a descansar, sabe? A gente fica esperando que Deus faça o que cabe a nós fazermos. Porque só executando que a gente realmente vai entender como fazer. Entre erros e acertos. Então, a autoavaliação que nós precisamos fazer é: quando eu avalio o outro, da mesma intensidade que eu avalio o outro, que eu observo o outro, é lícito? É. Mas eu preciso me avaliar também. Do mesmo jeito que eu tento julgar o outro, antes de qualquer coisa, eu preciso pegar essa mesma medida e julgar a mim mesmo. Porque muitas vezes nós observamos o outro
com a régua nossa. Por isso que é importante a gente estudar a doutrina. Vocês entendem que uma das características dos espíritos imperfeitos é quando o materialismo sobrepuja o espírito. Ele se impõe sobre o espírito. Esses são os espíritos imperfeitos, né? E eu tô na linha, eu tô na fila. Mas eu já tô com uma postura de avisar os espíritos de luz que eu estou a caminho, que eu vou chegar lá. Os espíritos de luz é quando o espírito dominam a matéria. Se nós percebermos que ainda a matéria nos domina, nós precisamos nos investir um pouco mais na autoiluminação. Porque somos todos capazes. Nessa época de pandemia, muitas coisas meio que se conflitam, né? E aí a gente percebe, olha só, esse é um exemplo de resignação. Se percebe que se nós estamos nesse patamar evolutivo, nós entendemos que tem uma inteligência suprema que coordena tudo isso, com uma equipe imensa e maravilhosa. Só para nós termos uma ideia, o governador desse planeta, nós sabemos quem é, né? Maravilhosa. Que é o quê? Jesus. Sendo Jesus o nosso governador, e a gente conhece ele muito bem, significa então que nós podemos fazer o que cabe a nós fazer. Por quê? Porque ele disse: vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. E nessa forma, vamos investir cada vez mais a possibilidade de realmente nos auto-iluminarmos. Vamos imaginar, gente, como se fosse uma terra, que tem a parábola da semente também, né? Dentro da parábola da semente existe a terra fértil. Sejamos nós a terra fértil. Porque a natureza nos dá exemplo também de obediência e resignação. Tem uma árvore que tu vai lá e poda, ela continua crescendo e dá frutos. A gente percebe aqui que muitas pessoas estão entrando em depressão por vários motivos. Por vários motivos. E uma grande maioria das pessoas entra em depressão porque alimentam, acolhem o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa não é uma boa companhia. E também acolhem o desespero, e desespero não é uma boa companhia. Se porventura nós deixamos de fazer alguma coisa, aproveitamos a próxima oportunidade de fazer o que cabe a nós fazermos. Porque Chico Xavier já tinha dito para nós que eu não consigo voltar lá no início e fazer um novo começo, mas eu posso e devo fazer um novo fim. Então, se porventura alguém esteja nos ouvindo e pensa, está desanimado, pensa que não vai vencer, tu pode vencer. Tu vai conseguir. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e na nossa genética existe luz e amor. Vocês sabem por que o nosso corpo adoece? Porque adoece com muito lixo que nós colocamos nele. O nosso corpo não é estruturado, não foi programado para alimentar mágoa, revolta, rebeldia,
inveja, ciúmes, entre outras tantas coisas negativas. Não foi programado. Ele não está preparado para isso. Tanto é que ele adoece. Câncer que aparece. Já foi, a ciência já colocou que o câncer, a base muitas vezes do câncer é a mágoa. Então, pessoal, vamos trabalhar essas questões da obediência e da resignação. Porque vale a pena. Nós temos muitos exemplos por aí. Me faz lembrar um outro exemplo de Gandhi, que uma senhora chegou para ele e disse assim, Gandhi, o meu filho come muito açúcar. Muito açúcar. Pede para ele parar de comer açúcar. Aí Gandhi olhou para essa senhora e disse, retorne aqui daqui uma semana. Muito bem. Aí uma semana depois, essa senhora apareceu, olhou para ele e disse, Gandhi, eu não sei se tu lembra de mim, eu vim aqui uma semana atrás e pedi para falar para o meu filho parar de comer açúcar. Aí Gandhi olhou para o menino e disse, pare de comer açúcar. Aí a mulher olhou para Gandhi e disse, o quê? Tu fez eu voltar uma semana depois para tu só dizer isso? Por que isso? Aí Gandhi olhou e disse assim, sabe o que é? É que eu também comia muito açúcar. Gandhi nos dá um exemplo imenso de que muitas vezes nós espíritas, nós cristãos, espíritas cristãos, falamos sobre perdão e não perdoamos. Que coisa! E aí nós falamos sobre a imortalidade do espírito, mas quando alguém desencarna, nos desestabilizamos. Não vivenciamos no nosso dia a dia a imortalidade do espírito. Fora aqueles pais que também dizem assim, meu filho, tu não pode mentir. Aí toca o telefone, a esposa de repente atende, e do outro lado é alguém querendo falar com o pai da criança, né? Que é uma cobrança. Aí o pai diz assim, desconectou. Aí a mulher diz, ele não está. Só que nesse meio tem uma criança que foi dito para ele, não minta. Então nós precisamos ter uma congruência. A boca fala e nós precisamos executar. Simples assim. Mas eu não consigo, Lília. Eu tenho uma tendência a mentir. Então começa a diminuir essa mentira. Eu não consigo perdoar. Então começa a desculpar. Não deseja mal. Ore para a pessoa. Porque muitas vezes, quando a gente não consegue desculpar o outro, automaticamente nós não nos desculpamos. Nós somos severos demais para com o outro também. William Shakespeare já dizia assim, tu tem todo o direito de ter raiva. O que tu não pode é ser cruel. Nem com o outro, nem consigo. Portanto, eu não sei vocês, mas eu quero ficar no planeta de regeneração. E para nós podermos ficar aqui, nós precisamos melhorar o nosso padrão vibratório. E para nós melhorarmos o padrão vibratório, nós precisamos ter coerência no falar, no pensar, no sentir e no agir. Aí fica assim.
Quando nós conseguimos fazer tudo isso, do que seria assim, o pessoal, ele que horror, mas a gente faz assim. Expandimos as nossas conquistas diárias. Gente, isso é diário. Eventualmente, tem coisas que não vai dar certo. Tem momentos que a gente vai ficar triste. Tem momentos que a gente vai se magoar. O que é importante a gente fazer neste momento é não alimentar a mágoa. Porque a gente não pode esquecer que o outro também é imaturo como nós. Nós criamos expectativas no outro. Por isso, Jesus é nosso modelo e guia. Se porventura o teu companheiro de jornada, seja filho, seja pai, seja mãe, seja esposo, esposa, amigo, companheiros de jornada de uma casa de oração, no lado profissional, seja lá quem for, entenda que está no processo de maturação igualzinho a ti. E que também tem suas limitações imensas. Tem muitas pessoas que têm vícios que são alimentados há séculos. Não vai ser nessa reencarnação que essa pessoa vai deixar do vício, a não ser que ela se proponha a mudar. Mas se ela não se propor a mudar, ela não vai mudar. E não vai ser tu que vai mudar o outro. Porque cada um faz suas escolhas e nós não mudamos o outro. Por isso que é importante nós trabalharmos muita oração. Se porventura tu tem no teu lar aquela pessoa de difícil trato, por que será que ela foi parar justamente no teu lado? E se porventura tu também tem algum problema de saúde, o que desencadeou esse problema de saúde? A grande tendência é nós responsabilizarmos os outros pelas nossos desafios. Mas cabe a nós entendermos que somos capazes de vencer. E se não tem justiça dentro do nosso quadro de viver? E faz lembrar uma história de Chico Xavier, que um senhor organizou uns documentos para colocar uma certa pessoa numa situação bem complicada e difícil, né? Enfim, ele entraria na justiça dos homens com aqueles papéis que não seriam mais adequados. Deixou tudo pronto e seria, no outro dia ele falaria com o advogado, enfim. Mas na parte da manhã, a faxineira entra no escritório para limpar. E limpou. De tarde, quando ele chega, ele procura os papéis e ele disse, cadê aqueles papéis que estavam aqui? Ah, doutor, era tudo lixo. E ele falando com o Chico, que tudo aquilo foi por água abaixo, ela colocou no lixo e aí Chico disse, que beleza. Era assim que Chico usava a expressão, que beleza. O que era que beleza? É a lei de Deus atuando sobre. Não era para ele fazer aquilo. Ele ia se comprometer muito mais. Então, nós precisamos entender também que, além de ter o nosso tempo, o tempo do homem, tem um tempo de Deus. Se tu está convivendo com pessoas de difícil trato, se você está com uma doença, entre outros desafios que você está vivenciando hoje, vê qual é a lição que tu precisa aprender. Será que não é para trabalhar mais a obediência?
Será que não é para trabalhar um pouco mais da resignação? Se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, vocês acham que ele não teria poder para mudar? Ou ele, como pai, ele deixa o filho passar por dificuldade para ver se desperta? Veja a importância de a gente vivenciar. No Evangelho diz também que a doutrina bem sentida e vivenciada, bem compreendida e vivenciada, faz toda a diferença. No momento que nós temos a coerência de estudar, de executar dentro de nossas limitações, mas executar mesmo, né, gente? Com certeza nós vamos fazer a diferença. Nós vamos ter um resultado diferente. Muitas vezes, quando faço atendimento fraterno, eu dou tema de casa para o pessoal. E dou uma semana, dependendo do caso. Aí a pessoa vem com os temas feitos. Uma semana, já 2 semanas de tratamento já faz uma diferença. Por quê? Porque a pessoa está tendo foco, está tendo metas. Por isso, a pergunta que não quer calar. Qual é a tua meta? Qual é a tua proposta reencarnatória? Por que tu te revolta tanto? Por que tu é tão rebelde? Se tu tem dentro de ti a capacidade de amar, se tu tem dentro de ti a capacidade de iluminar onde quer que tu estejas, por que tu vai escolher justamente o lado da sombra? Se tu tem uma luz imensa. Eu vou perguntar aqui para os universitários. Quanto tempo eu tenho mais? 10 minutos? Tenho mais 10 minutos, pessoal. Se vocês quiserem me mandar pergunta, vocês podem me mandar. Pode, né? Tá? Se vocês tiverem pergunta para me fazer, me façam pergunta que o pessoal me repassa aqui, tá? Me diz aí, eu fui muito bandida? Não, né? Tô bem mimosa querida hoje. Não tô? Pessoal, eu gostaria de ler uma mensagem de... Deixa eu ver se pega aqui, ó. Taça de Luz, por Espíritos Diversos, de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos ler O Capital dos Minutos. Porque às vezes tem pessoas que dizem eu não tenho tempo. Nós vamos negociar isso, tá, gente? Mas pode fazer as perguntas aí. Tá bom? Olha lá. O Capital dos Minutos. No amanho significa no cultivar a terra, no lavrar a terra, uma ação de arrumar, tá? A preparar a terra, enfim. No amanho da terra, em toda parte surge a erva daninha. Aqui chama-se tiririca. Além é o joio imprestável. Mais adiante guarda o nome de escauracho destruidor. No fundo, é sempre mato inculto, impedindo a germinação da boa semente e consumindo a vitalidade do solo. Extensos tratos de gleba proveitosa permanecem, dominados por essa relva improdutiva e renascente, onde tanta árvore generosa poderia crescer e produzir para a alegria e segurança de todos. Referimos-nos a esse elemento invasor para lembrar o vosso valioso capital dos minutos. Quanta felicidade poderemos plantar
com a bênção de meia hora. Quanto estudo nobre investir-nos-á na posse de elevados conhecimentos com apenas alguns instantes de leitura e reflexão? 10 minutos na conversação digna ou na vista confortadora, ou na visita confortadora, podem operar a renovação de muitos destinos. Um quarto de hora, 15 minutos, na assistência aos enfermos ou no trabalho gratuito em favor do próximo, consegue prodígios na vitória do bem. Entretanto, contra a plantação de semelhantes recursos, nas leiras do tempo, encontramos a tiririca da maledicência, o joio do azedume verbal e o escauracho das críticas ociosas, fantasiadas de interesse pela salvação à pressa dos outros. No fundo, porém, é sempre a conversa inútil que aniquila as mais nobres oportunidades de serviço e progresso. Não olvidemos o capital dos minutos. A riqueza capaz de comprar a sublimação para a vida eterna. Se atendermos à edificação da verdadeira fraternidade e com os talentos do amor e da fé, procuremos servir sem repouso, recordando a afirmação do Mestre Divino: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quem disse foi Sheila, numa reunião pública no dia 4/3/1957, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas. Aí a pergunta que não quer calar. Provavelmente, quando a gente falou em tiririca e outras coisas, você lembrou de alguém, né? E será que a gente não está sendo tiririca? Será, gente? Olha só, entretanto, contra a plantação de semente e recursos nas leiras do tempo, encontramos a tiririca da maledicência. O joio do azedume. Imagina, a gente lembra do outro, a gente nunca está azedo. E o escauracho das críticas. É lógico que é o outro, né? Críticas ociosas e fantasiadas de interesse pela salvação apressada dos outros. Quer dizer, a gente quer mudar o outro assim, mas não consegue mudar a si mesmo assim. Enfim. Lembrou da tiririca? Somos terras férteis. Jesus conta conosco. Tenhamos ânimo. O momento é preciso. Todos nós temos a liberdade de escolhas, do governador, do presidente, até o mais baixo calão, nesse processo. Que sejamos lá a pessoa que faz o singelo trabalho, mas sejamos luz. Jesus nos disse que somos capazes de fazer isso, inclusive o que Ele faz. Eu tenho a certeza de que somos capazes de fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Se você está em depressão, força, é necessário mudanças. Não alimente culpas. Entenda que a tua pessoa pode fazer a diferença para aquela pessoa que tu está pensando agora. Te eleva em oração e entenda que todos nós somos aprendizes na arte de amar e viver. Cabe a mim agora, neste momento, poder agradecer a atenção de todos vocês.
Eu não sei se tem alguma pergunta para mim. Se alguém se teve coragem de perguntar. Mas não houve nenhuma pergunta? Então só cabe a mim, então, agradecer, dar um abraço fraterno em todos vocês, tá? E agradecer imensamente o carinho de todos, e que possamos de mãos dadas, fazermos a diferença dentro de nossas limitações. Recebam meu beijo carinhoso no coração de todos vocês. E muito obrigado pela honra de estar no lar de vocês. Muito obrigada. Agradecemos a Lília, né, pela reflexão nesses momentos que a gente entra em grandes aflições, né, que sejamos nós brandos e pacíficos, né, principalmente conosco mesmo, para que possamos assim refletir, né, Lilian, sobre a mensagem do Cristo. E essa é a nosso objetivo, acredito que da grande maioria de nós, de nos tranquilizar, né, nos harmonizar, para que possamos continuar nos fortalecendo, né, nesse Evangelho. Obrigado, Lília. O pessoal foi complacente contigo. E não fez pergunta nenhuma. Como tu disse, como é que é? Tu foi hoje, né? Mimosa querida. Mimosa querida. Mesmo as tuas amigas ali só botaram gratidão, nada não fizeram nem a bandida, né? Nenhuma um bandido. A Lilian, obrigado, que Jesus a abençoe e que estejamos aí, tu faz parte desse grupo aí, então estejamos, quando a gente precisar, estamos lá buscando a Lilian lá, tá? Vamos trazer as reflexões da Lilian. Tá, Lilian? Muito obrigado. Agradecemos também a esses irmãos nossos que estão a nos assistir, que nos estão prestigiando, que estão sempre nos dando força, coragem para continuarmos nós nessa divulgação. Agradecendo a todos, suplicando que o Mestre esteja a abençoar a cada um, a fortalecendo, revigorando as suas energias. E, como disse Maria, tudo passa e isso também vai passar. Então, que estejamos nos fortalecendo nesse evangelho de amor. Muito obrigado. Que até o próximo sábado, novamente com algumas reflexões sobre o evangelho.